A paz seja convosco a todos, amados irmãos e ouvintes que me vê e que me ouve neste momento. Que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, adentre vossos corações e vos encha de alegria e paz em vossos lares, hoje e sempre. Amém? Amém. Como vocês podem ver aí no título, Natal. O Natal. Expressões que eu gostaria de falar, que eu já venho falando em alguns anos, e já tenho dito para outras pessoas, até aqui em minha casa, relatei novamente hoje, e gostaria de compartilhar com vocês nesse dia. O Natal. Data festiva, onde muitas vezes, já ouvi falar, até da própria igreja, onde as pessoas estão mais sensíveis, mais suscetíveis a abrir o coração e ouvir a palavra de Deus e a compartilhar algo com o próximo. Vejo programas de televisão fazendo campanhas e mais campanhas para todo ano, nesta época, para juntar donativos, dentre eles roupas, brinquedos, alimento, para distribuir para populações carentes. Igrejas que deviam muitas vezes ter um papel mais que diário de ajudar, uns têm, sim, este desejo, esse intuito de, como fala as Escrituras, de ajudar, e faz. Muitas outras não, mas nessa época também se junta com seus corais e uma ajuda mais maciça nos corações dos irmãos e de familiares para juntar, como eu falei, donativos e ajuda para o próximo. E matar a fome do faminto, dar uma alegria à criança, dar uma roupa a quem não tem nesse tempo. E dizem, as pessoas estão mais suscetíveis e sensíveis nesta época. Aí eu fiz, como todo ano faço, uma observação e faço um alerta aqui. Muitos, eu vejo na televisão, é claro, lógico, sensacionalistas, muitos hipócritas, muitos legalistas de diversas partes. Como eu disse aqui em casa, eu comentando com a minha esposa, todo ano eu comento e comentei com outros irmãos e digo aqui para vocês e compartilho. Quer dizer, minha gente, que o seu coração só está tocado no mês de dezembro. O que é que as pessoas vão comer? O que é que as pessoas vão vestir de janeiro a novembro? Em dezembro eu faço força, campanhas e mais campanhas para juntar donativos e levar para os famintos, que nada tem o que comer, que pouco tem o que vestir e nada tem de brinquedo para oferecer aos seus filhos. Eu me junto e lá vou levar isso a eles. Cestas básicas e mais cestas básicas são feitas. Aí eu pergunto, será que isso vai dar de dezembro ao próximo dezembro? Será que ele vai suportar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro com essas doações que foram feitas a eles? Como muitos são hipócritas. Vejo a boa vontade e o bom desejo. Não falo de todos, porque tem pessoas que se esforçam para sempre compartilhar o melhor de si mesmo para o seu próximo. Mas muitos não. Só abrem a mão para ajudar o faminto nesta época. Só neste mês, o mês natalino. Só. E durante todo o ano, tá nem aí. Às vezes tem uma rixa com um familiar ou com um amigo, e nessa época abrem os dentes e abraçam. No outro dia, já estão se esfaqueando novamente. É só neste dia. E os demais dias dos anos? E os demais meses? Será que o faminto só tem fome em dezembro? Será que o faminto ele não tem fome em janeiro, em fevereiro,
em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro. Os 11 meses do ano ele só tem fome de necessidade de donativos. Só o mês de dezembro, minha gente, abrimos os corações. Mas como as próprias escrituras disse, que no final dos tempos ia estar do jeito que está. Os valores foram trocados. Vejo, estava vendo uma reportagem essa semana, pessoas que chegam a gastar até 10 mil reais com seus animais de estimação. 10 mil reais. Mas não tem a capacidade, muitas vezes se pergunta a ela se ela chegou a gastar 100 reais apenas com um faminto. Se você perguntar, é até alarmante a resposta. Chegou a gastar 10 mil reais com um animal de estimação. Hoje as pessoas trocaram os conceitos. Gastam uma fortuna com seus animais de estimações, mas não tem a capacidade de matar um dia sequer a fome do faminto. Gasta 10, 8, 5 mil, 4 mil, 3 mil mensais com seus animais de estimação, mas com o faminto nunca gastou nem ao menos 100 reais. Igrejas estão do mesmo jeito. Eu sou de congregação e posso te dizer. E posso dizer a todos vós. Não que todas são assim. Tem guerreiros lá dentro que clamam todo mês por ajudas. Clamam todo mês para ajudar o necessitado, o faminto. Mas muitos cruzam os braços. Na congregação que eu convivo mesmo, já toquei nesse assunto, uma base de uns 80 a 100 membros. Se chega a 15 quilos de alimento por mês, é muito. O que é 1 quilo de alimento? A parte de ação social da igreja, todo mês pede. Gente, quando fizer suas feiras, se puderem tirar, pelo menos, eu peço 1 quilo de alimento. Pelo menos, eu já toquei aqui nesse assunto. Pelo menos 1 quilo de alimento. O que é 1 quilo de alimento? R$2,50, R$3. 1 quilo. A igreja com 80, 100 membros, se cada um doasse 1 quilo, chegava a 80, 100 quilos de alimento por mês. Quantas cestas não eram feitas? E conseguiria manter famílias carentes e ajudar. Não chega a 15 quilos. Olhe só o fundamento. Agora, cada vez, líderes religiosos e muitos ricos, fartos, instituições poderosas e fortes cada vez mais, onde é totalmente contrário à mensagem principal do Evangelho. Muitos se fartam no dia de hoje e se enchem de bebida, acidentes, mortes, prisões. No dia de hoje. Cristãos que se dizem, muitas vezes, hoje, ou qualquer outro dia, se mesclam com o mundo. E o espelho de suas vidas é o próprio mundo. Porque não reflete mais o caráter de Cristo, e sim o caráter mundano. O povo do mundo, que não tem o conhecimento, até vai lá. Mas muitos, aqueles que se dizem cristãos, não todos, tem os verdadeiros, é lógico, mas muitos se esquecem que Jesus Cristo, primeiramente, vou tocar num assunto rápido, eu não gosto de falar das coisas pela metade. Primeiramente, todo cristão, toda pessoa que lê as escrituras, já se passou isso na televisão, vou dar só um realce. Muitos, eu não falo nem do povo do mundo que não tem esse conhecimento, mas muitos de igreja, não todos, lógico, é claro, não sabem, não têm nem noção. Acham, acreditam piamente, se deixaram mesclar com as coisas do mundo, acham aí nas suas mentes que Jesus Cristo nasceu no dia de hoje. É claro. Nós sabemos muito bem, você vai para a Escritura, você lê, você sabe que Jesus Cristo não nasceu nesse dia. Esse dia, essa data, como fala na televisão, já vi essa semana falar de novo. É uma data que veio do paganismo. É uma data pagã. Já existia muito antes de Jesus. Procure aí, quem vocês não sabem, pode se espantar, quem não conhece, leia aí em livros e pesquisem. É uma festa pagã, que já existia antes de Jesus, no Império Romano. Nessa época eles se reuniam para beber, comer, se fartarem, trocar presente entre eles, faziam tudo que se faz hoje.
em homenagem ao deus Mitra, um deus pagão, um deus sol. Era um deus que, nessa época, naquela região, é inverno. Região do Oriente Médio, naquele tempo, nessa época é inverno. E era um deus, era uma entrada de inverno, era o deus, eles pediam, homenageavam este Deus para boas colheitas, boas chuvas e que tivesse boas safras de suas plantações. Era uma época dessa. E se comemorava, se juntava para fazer isso aí. Se juntavam, bebiam, trocavam presentes, se bebedavam em casas de familiares. Mesma coisa como é hoje, o mesmo. E depois, mais à frente, a Igreja Católica, não se sabe o dia que Jesus nasceu, provavelmente quando se analisa documentos e fatos históricos, possivelmente ele tenha nascido entre setembro e outubro, mas também não se sabe a data. Por quê? Porque judeu, grande parte, dentro da cultura judaica, não se comemora aniversário, porque é um costume pagão de nações pagãs. Como nós somos, Brasil, recheados de culturas pagãs, comemoramos isso. Mas a cultura judaica, a cultura bíblica, não se comemora aniversário, porque é idolatria. E tem algumas religiões que também seguem o mesmo padrão. Não comemora-se aniversário, que é paganismo, que é idolatria. Isso é o costume. Não estou falando de mim, de nós. Estou falando que esse costume é a realidade. E lá eles não costumavam comemorar aniversários, né? Essas coisas. Então, por isso que nunca se tem uma data específica. Aí a Igreja Católica, com o tempo, quando, lá por volta do século IV, quando agregou o cristianismo como religião oficial de Roma, ela pegou e colocou que uma data, escolheu e botou Jesus Cristo junto no dia desse Deus Sol, desse Deus deles, pagão, colocou que Jesus nasceu naquele dia. Não se sabia o dia, mas colocou com o objetivo, o intuito de atrair e trazer os pagãos que comemoravam essa festa pagã. O objetivo foi esse. Intencionalmente, parecia ser bom. Para atrair, tirar eles daquele paganismo e puxar eles para a igreja, para que eles viessem a ingressar na religião cristã e comemorassem o aniversário, né, o nascimento de Jesus. Atraíram com esse objetivo, fizeram isso com esse objetivo, dizendo para que eles viessem e comemorassem junto e saíssem daqueles paganismos, daquele costume e viessem até aqui e se juntassem à igreja. O que acontece? Passados os anos, aconteceu isso. O sincretismo, a junção. E juntaram-se mesmo. Hoje, quem é que sabe isso que eu estou dizendo a vocês aqui? Hoje é uma data pagã, é? E aí comemorava um Deus, era? Roma comemorava nesse dia 24, 25, nessas épocas, nesses dias aí, data comemorativa, e era tudo que se fazia, saibam, tudo que se fazia hoje, eu vou para casa dos meus familiares, beber, comer, trocar presente, era a mesma coisa antes de Jesus, o Deus vivo nessa terra, faziam em Roma. A mesma coisa, antes de Jesus botar os pés nessa terra, era a mesma coisa que se fazia, mesma coisa, tudo igual. A mesma coisa. Só que a comemoração era outra, lógico, era um Deus pagão. E Roma fez isso com o objetivo, a Igreja Católica fez isso para puxar, atrair eles. Tudo bem, atraiu. Hoje quem é que sabe disso? Só quem é estudioso da história é que sabe disso. E padres e pastores, e quem estuda sabe, né? Disso que eu estou falando. Até a Rede Globo passou aqui uma reportagem sobre isso tudinho, que vários povos pagãos já praticavam esta festa. Sempre fala. E o que acontece? E aconteceu o que queriam, né? Com o passar dos anos, dos séculos, houve a junção, a fusão, o sincretismo e se apagou-se. Quem é que sabe disso? Como eu estou dizendo, negócio de Deus pagão. Ninguém sabe disso, mas é só que Jesus nasceu nesse dia. Quando toca nesse assunto, pessoas que não sabem, leigas, até se espantam. Acho que você está tirando onda ou alguma coisa assim. Meu Deus! Quando você fala uma verdade, as pessoas pensam que você está pregando, falando heresia. Minha gente, pesquisem, estudem. Não acreditem em mim, não. Vamos pesquisar. Chegue, se vocês forem católicos e estiverem me vendo, não estou falando. Esse não é o ponto de questão hoje. Estou só tocando num assunto, porque eu não gosto de estar falando das coisas pela metade e não. Eu gosto de explicar. Eu não gosto de falar nada pela metade, de deixar um buraco. Eu tenho mais detalhadamente, ponto a ponto, quem foi, quem não foi. Ano Novo, festa pagã, homenagem ao deus Janus, que deu origem ao nome Janeiro, nome romano, pelo imperador Júlio César, que decretou isso. Tem lá, eu tenho um vídeo específico, mais detalhado, falando ponto a ponto, que vocês podem pegar e pesquisar. Eu tenho o meu canal aqui, como vocês podem ver, Valdomiro Lima,
profeta de Deus. Tá aqui no Facebook também o vídeo, mas tem lá o canal no YouTube. Vocês podem ir lá. E lá tem um vídeo que eu já fiz alguns anos atrás falando assim: festas com origens pagãs. Aí vocês vão pesquisar. Aí você vai ver o vídeo, eu dou todo detalhe. Aqui só estou passando por cima. Mas vocês vão ver todos os detalhes de data, de ano. Eu falo tudo detalhado. E vocês vão pesquisar. Pesquisem, se eu estou mentindo. Pesquisem. Eu pesquisei, estudo muito para chegar aqui e falar alguma coisa. Pois bem. Pois é, minha gente. É uma festa, mas esse aqui não é o ponto. Quem comemora o Natal com inocência de coração, com a verdadeira humildade, tudo bem. Tudo bem. Quem não comemora, tudo bem também. Não é esse o ponto. Esse não é o ponto. Eu quis falar porque eu não gosto de estar falando assuntos e pelo meio ter alguma coisa eu deixar pontas soltas. Né? Eu gosto de cobrir toda a extensão do estudo, da mensagem que eu esteja falando. Pois bem, muitos que deveriam dar um exemplo de humildade não dão. Às vezes você chega em casa de certos irmãos, farta mesas. O que é isso? Vai passar fome? Né? Mas deviam, tem uns que fazem, mas poucos nesses dias, se esquece da verdadeira mensagem que o Messias nasceu, ninguém sabe a data, mas independente de data, nasceu em uma manjedoura humilde, de palha, humilde, dividindo espaço com animais, mau cheiro de animais, na palha, humildezinho, sem fartura de alimento, sem fartura do que beber, do que comer, na humildade, ali, num local humildezinho, no meio dos animais, dividindo um estábulo, um local, recipiente, um local, uma manjedoura, um local dentro de um rancho pequeno, uma casinha de palha, um local onde tinha os animais. Humilde, olha só, sem fartura de alimento, como eu já falei, de bebida e de nada. E nessa época, muitos se fartam, se enchem. Muitos do mundo não têm o conhecimento, não sabem. Mas muitos das congregações, que era para dar um exemplo, eu sei que muitos dão, mas muitos não dão o verdadeiro sentido. E cada vez mais não repassam o verdadeiro conhecimento. Aí Paulo, em Filipenses, um irmão me mandou uma mensagem, onde eu comecei a ler essa mensagem, e eu só fui acrescentar um pouco a mais, ler um pouco atrás, puxando mais. Você vê aqui, ó, isso aqui era para todos os irmãos. Paulo falando em Filipenses, certo? Um certo exemplos, um certo tipo de gente que hoje também tem no nosso meio. Ele dando um exemplo, explanando o que de fato, como nós deveríamos ser, e exemplos de irmãos. Caros irmãos, Filipenses 3, do 17 em diante. Caros irmãos, sede meus imitadores, Paulo falando, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti, repetidas vezes, e agora, repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, o ventre. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Adão, o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Na época de Paulo já havia os chamados cristãos nominais, pessoas que se diziam cristãs, mas nas suas práticas diárias demonstravam nitidamente o contrário. Paulo se refere a dois tipos bem definidos: os judaizantes, os legalistas, que prezavam mais a lei de Deus, do que o próprio Deus da lei, e os, como posso dizer, antinomistas.
Antinomistas. É um outro exemplo. Quem seria esses antinomistas? É aqueles libertinos, é aqueles cristãos libertinos que acham que tudo para ele é permitido. No dia de hoje, ele está misturado com todos os outros. Não que você, por ser um servo de Deus, não esteja com os outros, mas eu estou falando assim. Está no meio dos outros fazendo tudo que os outros fazem. Boca suja, pornográfico, bebedão, bebe, fuma, pinta e borda, cobiça a mulher dos outros. Tudo ele faz e acha que tudo para ele é permitido. Onde o evangelho não é porque eu tenho que me tornar um servo de Deus que eu vou me tornar careta, como dizem, mas um exemplo, um espelho, um retrato de Cristo, um reflexo do Messias. Em meu seio familiar e para a sociedade, que é o melhor método de evangelização que existe. Se de fato as pessoas vissem o verdadeiro exemplo e o caráter de um servo de Deus refletido em você e em mim e em vários, com certeza, muito mais pessoas eram arregadas para o reino de Deus. Comecei falando uma coisa, mas um assunto puxa outro, não é mesmo? Minha gente, voltando ao início, uma coisa puxa a outra. É muita coisa para você se indignar. Saibam vocês aí, eu aqui, não é só hoje que prestamos ajuda. Não é só hoje que tem famintos, não é só esse dia que temos que nos tornar sensíveis e suscetíveis à agonia dos órfãos e das viúvas, mas sim todo mês, porque ele se alimenta esse mês, e o próximo mês, e o outro mês, e o outro mês. Redes de televisões que possam estar me vendo até aqui neste momento, não o Natal, o nascimento de Cristo, o amor verdadeiro, independente do dia que seja, porque não é esse dia, volto a tornar a dizer, mas o dia que for, que você escolheu, a Igreja Ortodoxa Russa é em janeiro. Não é mesmo? Você pode ter escolhido, independente disso ou daquilo, a verdadeira mensagem do Evangelho diz: amai a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é só nessa época, é o ano todo. As igrejas têm que repassar esta mensagem. Não é só hoje. E o janeiro já se passa. Aí já vem a festa da carne, a festa profana de assassinato, de adultério, de droga, de morte, de prostituição e tudo que não presta, o carnaval. O faminto já está esquecido. É só este mês? É só este mês que o meu coração está suscetível a ajudar o meu próximo e o resto do ano? Tem guerreiros aí lutando. Onde a igreja de 100 membros, 50 membros, 30 membros era para estar todas unidas. É claro que tem igrejas que são unidas. Eu conheço. Mas outras não. Tá bom, já tá bom. Já estou salvo. Eu vivo pela graça. Acabou. Tá, já era. É fogo, né? Aí 50 membros da igreja. 80 membros, só um luta para matar a fome dos famintos. Vou dar um exemplo de um. Já dei um exemplo, já falei de um aqui num vídeo meu. Já falei. Vou falar nele de novo. Eu tenho que falar nele de novo. É de Souza. O irmão de Souza. É um guerreiro. 5, 6 anos. Está lutando com outros irmãos de uma congregação dali, de uma dali, para matar a fome do faminto. Tem outro irmão, novo na fé, convertido. Ele é um convertido novo na fé. Irmão Robério. Trabalha lá onde eu trabalho, se estiver me vendo. Ele começou também esse projeto lá. E muitos outros. É um assim, um de uma igreja, um de outra, onde era para a congregação, a comunidade todinha dos santos se reunir, não só nesse dia, como anualmente, o mês todinho, o ano todo, mas não faz. Você do mundo que está me vendo, pense, reflita, não está só sensível a este mês, amado. É claro, quando eu falo isso, tem igrejas que é o ano todo lutando. É o ano todo ali na luta, na batalha. Irmãos, o ano todo na luta, na batalha. Mas muitas outras não. Entram na onda do mundo e só esse mês que proclamam mais. Você do mundo que pode estar me vendo, saiba que o faminto, não pense, pare e reflita. Eu só estou sucessivo e sensível esse mês de dezembro.
Mas e o janeiro e o fevereiro? O que é que ele vai comer? Que essa cesta básica que eu dei para ele só dá mal para um mês. Ou para um mês, dependendo. Mas e mês que vem? E no outro? E no outro? Será que essa cesta básica que eu dei para ele vai durar um ano todinho? Será que ele está necessitado de roupa só esse mês? De alimento só esse mês? Pensam e reflitam. Nada de legalismo de igreja, nada disso, nada daquilo outro. Misericórdia eu quero, disse o Senhor, disse Jesus Cristo aqui na terra, misericórdia eu quero uns com os outros. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Amor a Deus e amor ao próximo. Pense nisso. Não estejam só suscetíveis a amar esse mês, mas todos os 300 e poucos dias que o ano tem. A paz seja convosco, que o amor de Jesus Cristo adentre vossos lares, vossas vidas, não só o dia de hoje e nem amanhã, mas os 360 e poucos dias que o ano tem. Que o amor de Jesus Cristo e sua paz adentre vossos lares e encham seus corações de amor e paz todos os dias de vossas vidas. Não só de vocês, como de seus familiares todos, de todo o Brasil, de todo o mundo. Que assim seja.